E aí, gente? Filhos imperadores e pais servos. O que está acontecendo, hein? O que será que está acontecendo com essas famílias? Que a gente tem recebido nas escolas esses filhos imperadores e esses pais totalmente submissos, totalmente subalternos, como se diz, a esses filhos. O que eu percebo muito, né, nessa trajetória aí na educação há um bom tempo, é que ultimamente, sempre teve um pouquinho disso, tá? Mas ultimamente, nos últimos 15 anos mais ou menos, a escola ela tem lidado com uma geração de pais muito servos dos filhos, muito servos. E eles não estão percebendo, os pais não conseguem perceber isso. Há um discurso de que meu filho não pode sofrer, mas meu filho não pode sofrer, meu filho não pode passar frustração. E aí nesse discurso que o meu filho não pode sofrer, que o meu filho não pode passar frustração, eu estou fazendo o que com meu filho? Eu estou criando muitas vezes um verdadeiro tirano. Porque esse meu filho pequenininho, ele quer fazer alguma coisa e ele vai fazer, porque ele não vai sofrer, eu não quero que ele sofra. Vai numa festa de aniversário, por exemplo, né? Vocês já devem ter vivenciado situações assim. Tá lá todo mundo cantando parabéns. Tá lá o pai até carrega o menino para soprar a velhinha de um aniversário que não é dele. Que não é dele. Vai no aniversário do coleguinha, aparece 1000 soprando a vela, o aniversário não é dele, é do colega. Por que ele tem que soprar a velhinha? Ah, porque ele quer. Ah, o que custa? Que coisa chata. O que custa ele soprar a velhinha? Custa muito, pais. Sabe por que custa? Porque naquele exato momento você está ensinando para o seu filho que ele está ocupando um lugar que não é dele. Aquele lugar ali não é dele, não pertence a ele. Por que ele tem que estar ali? Aquele lugar, aquele momento não é dele. Aquela velhinha de aniversário não é do aniversário dele. Custa um ato simbólico naquele momento, custa muito para o filho que você quer reeducar. Você quer educar o seu filho achando que ele pode sempre ocupar os espaços que não são dele? Só porque ele quer? Só para ele não ficar triste? Tá vendo como situações pequenas, né? E os pais não estão percebendo isso, eles não estão dando conta disso. Os pais não estão se dando conta de que essas situações pequenas, para esse filho que ainda é pequeno e está em formação, significa muito. Significa falar com ele que ele pode ocupar um espaço que não é dele. E aí ele vai crescendo ocupando um espaço que não é dele, porque ele quer. E a mãe fala, o que tem, gente? Tadinho. Poxa, é só uma vela. Só um aniversário que ele vai soprar a vela. Aí esse ser lindo, maravilhoso, cai lá na escola pra gente, né? Nós, dentro da escola, nós, professores, coordenadores, diretores. E aí a gente tem que falar para essa criança que o mundo não existe só porque ela nasceu, não. Simples assim. Até então ela se achava o único, porque tinha uma mãe, um pai, não, só pra velhinha. Não pode, não é dele. E não, deixa ele brincar também. Pode deixar ele brincar um minutinho. O coleguinha não quer que ele brinque, não quer deixar. Ah, não, vamos lá. Não quer que ele faça, não, ele tem que fazer sim, peraí, ele não pode chorar. Aí essa criança que não pode chorar, que não pode se frustrar, ela chega numa escola. O que é a escola, gente? A primeira sociedade no ser, né? É na escola que ela vai ter que viver tudo isso. E aí estamos nós lá, professores, coordenadores, firmes nessa missão, né? De fazer com que essa criança está lá pequenininha, saiba que o mundo não existe porque ela nasceu, que o mundo tem outras pessoas, que ela não é a única e que ela tem desejo, isso é muito legal e muito bacana, mas que todo mundo que está ali em volta também tem desejo. Nós ficamos com essa missão. E aí o que eu tenho percebido? Estamos nos deparando com os pais constantemente procurando a escola. Olha, eu vim aqui, pede uma reunião com a coordenação. Tá lá os pais, totalmente servos ali, né? Para fazer a vontade dos seus imperadores. Olha, eu quero uma reunião.
exige uma reunião com a coordenação, com a professora, eu quero a presença da professora. Por quê? O que aconteceu? Aí a professora não deixou ele ser o primeiro da fila. Na hora do recreio, brigou, ele não pôde ser o primeiro da fila. Tá. E o que aconteceu? Ah, o coleguinha não quer brincar com ela, ela tá chorando que o coleguinha não quer ser amiga dela, vem que resolver, ninguém faz nada, não. Então os pais se sentem no direito de procurar a escola para questionar essas coisas que, assim, a gente como educador fica pensando, pai, vem cá, desce daí, deixa eu te falar. Primeira coisa que eu costumo falar com os pais, e aqui fica uma dica para a coordenação, é o seu filho, quando leva para casa, sendo ele a idade que for, 2 aninhos, a 23, 24 lá na faculdade. Porque, infelizmente, na faculdade, eles vão crescendo, né, nessa vibe que papai e mamãe estão respondendo por tudo. Né? E tem pais que procuram um professor universitário para perguntar por que não deu um ponto naquele trabalho. Por que não pôde? Mas eles foram acostumados a isso, né? E aí a responsabilidade, eu brinco, que a culpa é nossa. A culpa é nossa, escola. Porque nós precisamos falar com esse papai e com essa mamãe, primeira coisa, tem que ser feito. Você já falou com o seu filho para conversar com o coleguinha? Porque quem tem que resolver isso não é o pai e a mãe, é a criança. Se o coleguinha não quer ser meu amigo, se eu chego em casa chorando que o coleguinha não quer ser meu amigo, primeira coisa, gente, que o pai e a mamãe tem que fazer para a criança é que conversa com o seu coleguinha. Chama ele e pergunta assim, por que você não quer ser meu amigo mais? O que está acontecendo? Porque aí você está ensinando o seu filho a resolver conflitos. Você está empoderando essa criança, porque é muito gostoso ser empoderado. Olha, eu tenho 4 anos, eu resolvi o meu problema. Isso é uma delícia. E a criança percebe isso, gente. A criança gosta disso, ela gosta de saber que está resolvendo um problema, que ela é capaz disso. Então, quando esse pai dessa criança procura a escola para questionar coisas, como a professora não deixou o seu primeiro da fila, como o coleguinha não quer ser meu amigo, como o outro falou que eu sou isso, que sou aquilo. Quando essa família não deixa que esse filho pequeno vá lá e resolva os problemas dele, ela não está só se colocando eternamente como servo desse aluno, dessa criança, não. Desse filho, não. Ela está proibindo, ela está impedindo que ele cresça. Porque como que ele vai crescer se ele não pode resolver um problema com um colega ali da idade dele? Ele está no par de idade, gente. Deixa eles resolverem. Lógico que nós, escolas, estamos ali com toda a competência de toda a escola para fazer essa mediação. Tá, vai lá, conversa com o coleguinha. Chega na minha sala. Jaque, ele não quer brincar comigo. Primeira coisa, ele quem? Sou eu que não quero brincar com você? Não. É o fulano, vai lá e resolve com o fulano. Pergunta por que você não quer. Né? E aí o que acontece? Isso é educar. E os pais, né, eles não entendem isso. Eles querem o tempo inteiro procurar a escola para que a escola resolva o problema do filho. E aí, quando esse filho crescer, quando esse filho estiver lá, não dando conta de estudar e de trabalhar ao mesmo tempo, quando esse filho estiver lá com seus 38 anos de idade, morando na casa dos pais, sem condição, sem vontade nenhuma de sair para a vida, a gente encontra esses pais. Nossa, mas meu filho é tão agarrado, tão apegado, ele não arrisca, ele não vai para a vida, ele é indeciso, ele já está no 2º, 3º curso superior. Por que será? Por que será que esse jovem está tão indeciso assim? Por que esse jovem ainda precisa muito da asa desse pai e dessa mãe? Porque lá atrás, esses pais fizeram sempre questão de procurar resolver os problemas deles. Eles sempre se colocaram, gente, como verdadeiros servos dos filhos. Então, se eu tenho 4 anos de idade, se eu tenho 16 anos de idade ou se eu tenho 32 anos de idade, tem alguém para resolver o meu problema? Eu vou precisar resolver? Não vou. Eu vou me acostumar com isso.
E o que é pior, os pais que me escutam nesse momento, o que é pior, eles vão cobrar dos pais isso, como se fosse uma eterna obrigação. Você tem que me ajudar, você tem que. E tem, sim, tem. Sabe por quê? Você não permitiu que lá atrás eles tivessem a autonomia de resolver os problemas. Você não permitiu que lá atrás ele conhecesse uma coisa muito legal, né? Uma coisa muito bacana chamada autonomia. Você não deu para ele essa oportunidade de ter isso. Você achou mais fácil ir lá na escola, pedir reunião na escola, né? É como se a escola não tivesse muita coisa para fazer, para falar que o filho está reclamando que o coleguinha não quer brincar com ele. Para falar que o filho está reclamando porque a professora não escolheu ele para apresentar o trabalho. Sabe? Não deixa o filho resolver o problema. Então, pai, vocês vão ficar aqui eternamente servos dos filhos. Sinto muito, mas vão ficar. E o que é pior, além da sua servidão, porque aí você vai ter que se colocar lá com 60, 70 anos, depois da aposentadoria, ainda tendo que ter outro emprego para bancar a faculdade, para bancar o carro, para bancar o apartamento, você vai ter que continuar, tá? Essa servidão é eterna, se você não abre o olho, para agora esse momento. Para agora, ó, do momento que você deixa só para a velhinha que ele não tem direito, tá? No momento que você vai lá resolver um problema na escola que é dele, não é seu, é dele. Você vai ter que estar lá. Depois da sua aposentadoria, tendo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto emprego, porque você ainda tem que ajudar seu filho a pagar a faculdade, tem que ajudar a comprar carro. Tá vendo como que essas coisas são complicadas? Tá vendo como que nós pais, né? A gente não consegue lidar com isso e não consegue perceber isso. Então, todas as vezes que chegar na sua escola, algum pai, alguma mãe, querendo resolver um problema que não é dele, é do filho, primeira coisa, gente, é o filho que tem que resolver. Professor, coordenação, não tem que intervir e resolver o problema de criança, não. Quem resolve são eles. Eles vão aprender a ter autonomia como? Exercendo essa autonomia. Eles vão aprender a dialogar, a questionar, né? A negociar como? Negociando. Tô brigando por causa de um brinquedo? Briga mesmo por causa do brinquedo. Quebra o pau com o seu colega, mas você resolva. Porque quem quer esse brinquedo é você. O problema é seu. Outra questão muito preocupante nesse contexto todo é a fala de que meu filho não pode sofrer. Ele não pode ter frustração. Ele está muito frustrado. Nossa, Jaque, ele está muito frustrado porque na prova ele tirou 2. Por que não estudou? Frustrou por quê? Já perguntou para ele por que tirou 2? Será que ele já refletiu por que tirou 2? Engraçado que ele está tão frustrado que ele não me procurou como coordenação para questionar isso, não. A mãe viu lá, lançou no aplicativo antes da aula terminar, a mãe já chegou na escola. O que está acontecendo? Por que ele tirou 2? Mãe, quem tirou 2 foi ele. Ele tem 14 anos, ele está no 9º ano. É ele que tirou 2, não foi você. Mas está frustrado. Mas tem que estar frustrado mesmo? Tem que estar frustrado. Poxa, na prova de 12 você tira 2? Tem que frustrar sim, que mal faz isso. Eles precisam se frustrar sim. Eles precisam aprender que a vida dói. A vida dói, gente. A vida dói pra gente o tempo inteiro. E se essa vida que dói pra gente o tempo inteiro, quando ele tiver 4 anos de idade, 14 anos de idade, não doer pra ele não sentir essa dor, ele não enfrentar essa frustração, aí vão ser esses pais servos, sim. Porque não pode sofrer. Se a pessoa lá na faculdade, a professora não me deu 2 pontos. Olha que absurdo. Ela não me deu. E não vai dar. A vida não vai deixar você soprar todas as velhinhas só porque você quer, não. O mundo não existe porque você nasceu. É simples assim. E aí essa criança, criada nesse contexto, ela vai continuar achando que todas as velhinhas ela vai poder soprar só porque ela quer. E o pai vai deixar porque ele não pode chorar, ele não pode sofrer.
Olha, nós estamos dentro da escola. A nossa obrigação é também educar esses pais. Não está nada fácil, nem um pouco. Mas a gente precisa, gente, com afeto, com seriedade, chamar esses pais para a realidade. Chamar esses pais para dizer que criança tem que frustrar sim, que adolescente tem que frustrar sim, porque se ele não deu conta de se virar, estudar e entregar um trabalho em dia, que ele arque com as consequências disso, que ele precisa enfrentar isso. Não é o pai, não é a mãe que tem que marcar um horário para ir lá resolver o problema. Esse problema não é do pai e da mãe, esse problema é dele, ele que tem que resolver. E fazendo isso ou não fazendo isso, né? O que esses pais fazem? Eles se colocam como eternamente servos, criam verdadeiros imperadores, porque aí o bonitão lá vai crescer achando que ele pode tudo, porque pode, porque se não me deixarem meu pai, minha mãe vai lá e resolve, então eu posso, né? Não olha para um outro, não sabe que um outro existe ao lado dele, que tem também desejo, que também acha que pode, acha que quer. Como é que vai ser essa confusão toda? E aí vai crescer esse filho desse jeito. Então, pais, se deixa agora, de pequenininho, vocês não deixarem os filhos serem protagonistas dos seus problemas, resolver os seus problemas, vocês vão exatamente serem eternamente pais servos. Um beijo.